Oi, gente. Eu vou tentar gravar um vídeo aqui. Por que tentar? Porque eu acho que tá tão difícil para todo mundo hoje, né? Ontem e hoje, com a partida pra lá de precoce da Marília Mendonça. Eu sou fãzona dela, do estilo dela, das músicas dela. Eu acho que todo mundo já viu vários vídeos meus cantando no carro as músicas dela, vários vídeos meus cantando as músicas dela, eu completamente desafinada, cantando as músicas dela em karaokê. E foi um baque, né? Pegou o país inteiro de surpresa. Ninguém nunca espera a morte. É a única certeza que nós temos, mas nós nunca esperamos. Nunca estamos preparados, ainda mais com uma menina, né? Uma criança, 26 anos. Uma partida precoce, uma vida inteira pela frente, um filho com menos de 2 anos, um talento, e que talento, um fenômeno, uma estrela. E uma menina que revolucionou, né, o sertanejo que é caracteristicamente era, né, porque existe o antes e o depois de Marília Mendonça. Era um espaço caracteristicamente masculino, que contava a versão das dores, dos amores, das desilusões amorosas, das traições, das infidelidades, vistas pelo lado masculino, e que de repente a gente começa a ver pela visão de uma mulher. E aí a Marília Mendonça veio com a questão do feminejo, que é o sertanejo que traz voz, traz vez, traz espaço às mulheres, que falava das mulheres como nós somos. Eu acho que ela mostrou tudo, né, sobre as mulheres. Nós amamos, quebramos a cara, choramos, somos traídas, traímos, saímos, nos divertimos, vamos dançar, vamos pra balada, bebemos, mergulhamos em tristeza, daqui a pouco em alegrias, conquistamos os nossos espaços, as nossas conquistas, o empoderamento feminino, as dores de amor, o coração partido, as paixões, enfim, ela colocou a nossa realidade em música, e que conquistou não só o país, o mundo. Então, eu chorei bastante com a notícia e com tudo isso que está acontecendo. Eu quero ler um texto. Eu falei que eu ia tentar por conta disso tudo. É um texto que eu gosto bastante, porque ele faz a gente cair na real, né? De que a vida realmente ela passa assim, ó, é um sopro. E hoje, para piorar, seria aniversário da minha mãe, 6 de novembro, seria aniversário da minha mãe hoje. Ela faria 79 anos. E que falta faz a minha mãe? Eu vou ler o texto, e que fique o texto como uma reflexão para todos nós, independente do que aconteceu. Mas é para a gente pensar nesses momentos, essas comoções. A gente precisa pensar que a vida realmente é um sopro.
A gente nunca sabe quando é o último momento. O último abraço, o último beijo, a última ligação, a última troca de mensagens. E esse texto eu acho ele triste, mas divino. Vou ler. Morte. É do Pedro Bial. Assisti algumas imagens do velório do Bussunda, quando os colegas do Caceta e Planeta deram seus depoimentos. Parecia que a qualquer instante iria estourar uma piada. Estava tudo sério demais. Faltava a esculhambação, a zombaria, a desestruturação da cena. Mas nada acontecia ali de risível. Era só dor e perplexidade, que é mesmo o que a morte causa em todos os que ficam. A verdade é que não havia nada a acrescentar no roteiro. A morte por si só é uma piada pronta. Morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Não sei de onde tirar essa ideia. Morrer. A troco? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio estudando fórmulas químicas que não serviriam para nada, mas se manteve lá. Fez as provas, foi em frente, praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer na vida. Cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida. Mas era hora de decidir. Então decidiu e mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um clichê. Obriga você a sair no melhor da festa, sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides, sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas e a apagar as pistas que você deixou durante toda uma vida inteira. Logo você, que sempre dizia, minhas coisas cuido eu, das minhas coisas cuido eu. Que pegadinha macabra, você sai sem tomar café e talvez não almoce. Caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Não faz exames médicos, fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre num sábado de manhã. Se faz check-up regulares e não tem vícios, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de 100 anos de idade, vai lá, o sono eterno pode ser bem-vindo. Já não há mais muito a fazer. O corpo não acompanha a mente e a mente também já rateia. Sem falar que há quase nada guardado nas gavetas. Ok, hora de descansar em paz. Mas antes de viver tudo, antes de viver até a rapa, não se faz. Morrer cedo é uma transgressão. Desfaz a ordem natural das coisas,
Morrer é um exagero. E como se sabe, exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Ai, bom. É isso, né? Infelizmente é isso. Morrer não tem graça. A gente deixa a roupa pendurada no varal. A gente deixa o livro pela metade. A gente toma café e talvez não almoce. A gente almoce e talvez não chegue no café da tarde, no jantar. No caso, né, que a gente está acompanhando. Não ver o filho crescer. Não envelhecer. A gente sempre escuta assim, eu sempre vejo muitos textos desses, não sei se é porque eu leio muito sobre, né? Enfim, o meu material é o capital humano. E então eu leio muito sobre pessoas, gente. E tem gente que fala de envelhecer, né? Tem gente que tem essa... Não é uma crítica, mas são olhares diferentes. Eu li ainda ontem, de manhã, eu li sobre... Eu não me lembro quem, foi alguém famoso aí, alguma figura pública que tá fazendo um combate à gordofobia. Ai, nossa, tá na ponta da língua a pessoa. Não vou lembrar agora. É alguma celebridade aí fazendo um combate à gordofobia. E porque parece que é um pecado, né? Nossa, é um absurdo você ser gordo. Parece que todo mundo tem que seguir um padrão de ser magro. Parece que todo mundo tem que seguir um padrão de, sabe, colocar botox, ser botocada, siliconizada, lipada, e que envelhecer, o cabelo não pode ficar branco, né? Como se envelhecer fosse algo terrível. Você não pode engordar, você não pode ficar com pé de galinha, você não pode ficar com a pele flácida, você não pode aceitar as suas celulites, as suas estrias, a raiz do seu cabelo branco, a unha sem fazer. Ah, lembrei. Quem tá fazendo muito um movimento desse do não... contra a velhice, né? Contra essa fobia à velhice, é a Cláudia Raia. E eu também estava lendo ontem, fechei agora há pouco até a aba aqui no meu computador, que a partir de 2020, velhice, 2021, né? Velhice vai ser considerado doença. Então a questão é assim. E aí, lendo tudo isso, eu li também, eu acho que foi no perfil da Cláudia Raia, e eu já não tenho muito certeza, mas que dizia assim que envelhecer é um privilégio. Se tiver o privilégio de envelhecer, você vai envelhecer. Então para com essa mania de querer colocar regras. E aí quando a gente vê, eu pelo menos, né, eu vou falar gente, não eu, tô colocando o meu ponto de vista. Quando eu vejo essa coisa, quando eu vejo essa situação que aconteceu, né, o caso da Marília Mendonça, e eu vejo uma menina de 26 anos, e eu falo, como assim?
Como assim essa menina não teve o privilégio de envelhecer? Como partir de uma maneira precoce dessa? Quando eu vi a imagem dela, eu vi o vídeo, né? Logo que saiu que o avião tinha caído e foi divulgado o último vídeo dela ali, né? Caminhando ali com a mala e o violão, e depois o vídeo dela dentro do avião comendo uma maçã e também comendo, né? Almoçando. Logo que eu vi aquela cena e o avião tinha caído, e logo depois, primeira informação que não tinha morrido, e logo depois que sim, que não tinha sobreviventes, quando eu vi aquela cena com a notícia já, né? Ela puxando a mala e o violão, falei, nossa, ó, até arrepio. Falei, nossa, parecia uma despedida mesmo, né? Era uma despedida, a mala indo, viajando pra onde, né? E levando o que ela amava fazer, o que ela sabia fazer, a música. Para onde essa menina foi cantar? Para onde ela estava indo? Aonde ela está cantando? A mala e o violão. Que imagem, né? Que imagem! A mala e o violão. E ela foi. 26 anos. Basicamente a idade do meu filho. Meu filho tem 25. E aí a gente olha e fala: a morte é uma piada pronta, que não tem nada de engraçado, tem graça nenhuma. A vida é um sopro, nós somos arrancados a qualquer momento, né? A qualquer momento a gente vai dizer que os nossos entes queridos foram arrancados precocemente. Pode ter 100 anos. A gente sempre vai querer, a gente sempre espera que tenha um dia a mais. A gente sempre vai ficar com aquela coisa de: se eu soubesse, eu tinha tomado um café a mais, ou um café. Se eu soubesse, eu tinha ido jantar. Se eu soubesse, eu tinha respondido aquela mensagem. Eu tinha mandado aquela música que eu gostei. Eu tinha dito eu te amo. Eu tinha dado um beijo, um abraço de despedida. A gente não sabe. A gente nunca sabe. E o nosso problema, ou não, porque talvez se fosse diferente, seria sim um problema, causaria uma neura, né, em todo mundo, se nós soubéssemos quando seria o último dia também, o último minuto, o último segundo. Eu acho que também não, acho que seria até pior. Mas fica a mensagem, né, o que fica para mim é assim: a gente nunca sabe quando vai ser o último minuto nosso ou das pessoas que estão com a gente, próximas, que convivem, amigos, parentes, familiares, filhos, os amores das nossas vidas. E a lição que fica sempre
é que sempre pode ser o último segundo. Eu tô completamente abalada. Não querendo falar nada de negativo, mas eu vou dar só uma pincelada. Nós já sofremos tantas perdas nesses últimos quase 2 anos que nós já estamos assim saturados. Eu acho que quem pensa que estamos que isso tudo é normal, isso que tudo que está acontecendo é normal, essa pessoa não tá normal. E eu vou... Ai, que tá nesse celular aqui que eu tô gravando. Mas eu vou pincelar. O país está comovido. Aliás, o mundo, porque saiu notícia da morte da Marília Mendonça em jornais do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E mesmo porque ela estava partindo, né, para uma turnê internacional, ia para Bruxelas, Portugal, vários países aí. E a mulher era um espetáculo. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei chocada. Porque mesmo que a pessoa não seja fã, enfim, eu li algumas mensagens que eu falei, não, gente, não. Poucas, graças a Deus, poucas. Que eu vi mesmo, eu acho que umas 6 mensagens que me fizeram, sabe, dá até uma coisa assim, dá tipo, para o mundo que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu li uma mensagem que saiu num jornal, que eu não vou falar o nome agora porque enfim, né? De um jornalista, um jornal grande aí, né? De um jornalista jornal impresso, de um jornalista que escreveu que a Marília Mendonça não era bonita, que ela era gordinha, que ela não era aceita, tudo ao contrário do que a mulher era. Ok, ela era gordinha, e daí? Mas dizer que ela não era o padrão, que ela não era aceita, que ela não era, sabe, que ela não era bonita, que ela não cantava bem. A pessoa, o jornalista teve a cara de pau de escrever que ela não cantava bem. Vi outro que falava colocava política, sabe? Enfim, não vou nem entrar nessa questão. Colocava política, colocava políticos no meio da história. Teve outro que perguntou assim na postagem por que essa comoção. Era só mais uma e já tem 600 mil mortos. Por que com ela diferente? Não importa se é 601 mil. 600 mil e uma morte. Apesar dela não ser pelo mesmo motivo desta quantidade de pessoas. É do mesmo jeito. Como assim, né? A diferença talvez não, pela magnitude do trabalho dela, da abrangência do que ela levava, né? Para todas as pessoas, do fenômeno que a mulher era. Não é valorizando mais uma vida a outra. E o que eu fiquei assim, eu falei, Jesus, para o mundo. E eu acho que tem que todo mundo partir. Porque eu vi uma postagem de uma pessoa que disse que não entendia essa comoção, quando na verdade, eu vou pegar, peraí. Vou tentar, né? Pelo menos tentar achar aqui. Que eu falei, não, isso não pode ser.
Olha isso, gente. A pessoa escreveu assim: em 2020, abre aspas, em 2020 morreram muitas empresas de sucesso e não vi tamanha comoção. Fecha aspas. Depois essa pessoa escreve assim: quem não gostou, me exclui e pronto. Como se compara uma vida, 2, 10, 600 mil, 1 milhão, 5 milhões, não importa quantas, com empresa. Empresa. Depois diz assim, ó. Alguém disse assim, comparar empresa com vida? E a pessoa respondeu assim, sim, principalmente quando você deu a vida por algo e perde tudo. Cada um olha a vida de uma forma. Não cabe a você julgar. Ok, mas eu penso que vida é vida. Não tem segunda chance. Não é um rascunho. Não é um ensaio. Não é uma peça. Não é um espetáculo que fechou as cortinas, acabou e você vai para o próximo espetáculo, para a próxima apresentação, para o próximo palco. A vida humana, quando fecha as cortinas, não abre mais. É para sempre. Acabou o espetáculo para sempre. Empresa você abre, você quebra, você fecha, você abre de novo. Se não aprendeu, não deu certo, algo aconteceu, 1000 coisas acontecem, você quebra de novo, você abre outra, você vai para outro segmento, você começa tudo de novo, você volta a ser funcionário, daqui a pouco você passa um tempo, toma um fôlego, começa de novo, vai empreender, abre outra empresa, uma hora dá certo, ou dá meio certo, ou... Agora dizer, em 2020 morreram muitas empresas de sucesso e não vi tamanha comoção nacional, pelo amor de Deus, fecha o mundo, para que a gente precisa descer. Numa hora dessa, me dá uma coisa assim, de verdade, é uma dor no peito que você fala, algo de muito errado não tá certo. As pessoas precisam, no meu ponto de vista, cuidar da saúde mental, porque não é possível. Ao mesmo tempo, eu penso que eu sou emotiva demais. Ontem, logo que apareceu, dali a pouco eu fui no mercadinho aqui do lado, aqui em frente, e tava numa rádio, tava no alto-falante do mercadinho, estava sintonizado numa rádio que estava fazendo uma homenagem a Marília Mendonça, então só estava tocando as músicas dela. Aquela coisa que você sentia que tava todo mundo ali consternado, né? E aí no caixa tinha uma filhinha assim, e uma moça atrás de mim falou assim, tava um clima diferente, né? E uma moça atrás de mim falou assim, já tocava a música dela o tempo todo, agora mais ainda. E eu fiz assim, e aí tinha acabado de começar a falar na televisão. E eu falei, nossa, eu tava vendo a última homenagem, ontem foi aniversário da mãe dela,
que na verdade foi anteontem, foi quinta, né? E o texto que ela escreveu para a mãe dela, que a mãe dela, né, cuidava do amor da vida dela, que era o filho. E quando eu falei isso, eu não consegui mais falar. Eu me emocionei e comecei a chorar. E até o outro caixa do lado abriu. É uma fila única que conforme vai abrindo, né? Mercadinho pequeno. A gente faz uma fila única e conforme vai abrindo, vai desocupando o outro caixa, vai indo, né? Para cada lugar ali. Eu fiquei tão emocionada que a moça que estava atrás de mim, quando abriu o outro caixa, né? Ficou livre o outro caixa. Ela pegou e falou para a pessoa que estava atrás dela: pode passar. Ela ficou, tipo, olhando para mim com aquela cara de: meu Deus, e agora, né? Como é que eu largo a mulher falando sozinha? A leitura que eu fiz. Mas eu não conseguia mais falar. Eu me emocionei, eu pensei no filho que vai completar 2 anos, na mãe, sabe? E aí eu vejo um negócio desse, comparar vida com empresa, vida com política, um acidente, né, nessa magnitude, nenhum sobrevivente, porque vale lembrar também todas as outras vítimas. Não é porque ela era famosa que a vida dela vale mais que a dos outros. Todos que estavam nesse acidente. Então, como diz o texto, a morte é uma piada pronta, mas que não tem a menor graça. É isso, gente. É isso. Vamos viver a nossa vida como se fosse o último minuto, não é o último dia. O último minuto, todos os minutos como se fosse o último minuto. 1 hora. Infelizmente, 1 hora vai ser. Não tem idade. Não tem isso de, já é idoso, já tem 80 anos, 90 anos, 100 anos. Já não tem isso de ser rico, de ser pobre. De ter, sabe, diplomas ou ser analfabeto. Ser gordo, ser magro. Ser lipado, siliconado, botocado. Não tem. Não tem. Ser celebridade ou ser anônimo é uma vida do mesmo jeito para todo mundo. Eu acho que nesse momento, eu li vários textos entre ontem e hoje, não consegui dormir, perdi o sono, dormi um pouquinho, acordei de madrugada, fui ler o livro dos espíritos, li muitas coisas, né, desses desencarnes coletivos, enfim, eu acho que vale a pena a gente, essas vidas, né, essas pessoas que têm dons que carregam multidões, esses fenômenos, cometas. Eu acho que nada é por acaso. Em tão pouco tempo a mulher revolucionou tudo. Eu acho que a gente precisa pensar. Independente de religião, independente de qualquer coisa, a gente precisa pensar. Quer dizer, olha eu aqui dizendo a gente precisa pensar, sei lá, eu penso. Agora, não sei os outros. Beijos pra vocês, gente. Aproveitem a vida, porque ela nada mais é que um sopro. A vida é isso aqui, ó. Foi. Passou.